Bom dia a todos. Vamos iniciar a sessão agora do dia 25/9, período da manhã, a última sessão da reunião de setembro, uma sessão extraordinária, então, e nela estaremos julgando os processos dos itens 229 a 264. Para essa sessão não houve pedido de retirada de pauta e também não haverá participação de patronos. Nós vamos iniciar, então, que Deus nos conduza a realizar um bom trabalho, bons julgamentos. Amém. Começaremos pelo item 229, Oxiteno Nordeste, relatoria do conselheiro Elcio Reis. Com a palavra, doutor Elcio. Bom, despacho decisório, né, de crédito presumido do IPI, que foi deferido apenas em parte, e a compensação homologada no limite do deferimento. E de acordo com o termo de verificação fiscal, o crédito presumido do terceiro trimestre de 2001 havia sido totalmente absorvido por débitos de IPI devidos no período, sendo passível de ressarcimento somente o crédito presumido do quarto trimestre de 2001, que após dedução do IPI devido nos primeiros e segundo decênios de janeiro de 2002, resultara do saldo reconhecido. Na manifestação de conformidade, o contribuinte argumentou que o crédito presumido instituído pela Lei 10.276, regulamentada pela IN 69/2001, relativo ao segundo trimestre de 2001, abrangendo o período de junho a dezembro de 2001, em conformidade com a legislação de regência, e que ele excluiu o saldo negativo apurado em dezembro de 2001. Contrapôs-se também o então impugnante à dedução do montante devido em dezembro de 2001 de débitos do IPI apurado em janeiro de 2002. Após a anulação do despacho decisório pela DRJ, por incompetência do agente que se pronunciara sobre a homologação parcial da compensação e a prolação de novo despacho de mesmo teor, o contribuinte reapresentou a manifestação de conformidade e reiterou seu pedido. A DRJ converteu o julgamento em diligência, com vistas a obter esclarecimentos acerca da exclusão de débitos do sistema Profisc, esclarecimentos esses devidamente prestados pela repartição de origem, fundados na migração de parte dos débitos para outros processos relativos ao lançamento de ofício e na desistência de pedidos de ressarcimento formalizado em outros processos com a devida reconstituição da escrita fiscal. Cientificados os resultados da diligência determinada pela DRJ, o contribuinte aduziu que quitara os débitos não alcançados pela homologação parcial da compensação destes autos. A repartição de origem manifestou-se, então, aduzindo que, e não obstante a demonstração pelo próprio contribuinte do esgotamento da presente demanda, o prosseguimento destes autos se justificava pelo fato de que ainda se encontrava controvertida na esfera administrativa parte dos débitos que restaram não compensados, débitos esses constituídos por meio de autos de infração controlados nos processos de final 12 e 78. O acordo da SJ restou emendado da seguinte forma, está aí. Registrou o julgador de primeira instância que o contribuinte, após ciência dos resultados da diligência, não mais se contrapôs ao valor do crédito reconhecido na repartição de origem e sua contrariedade se restringiu aos débitos que restaram não compensados. Cientificada a decisão da DRJ em 18/12/2012, o contribuinte interpôs recurso em 17/1/2013 e requereu a reforma do despacho decisório com reconhecimento integral do direito creditório e homologação total das compensações declaradas, aduzindo a necessidade de observar o princípio da verdade material, uma vez que a DRJ se pronunciara no sentido de que o crédito pleiteado era legítimo e que ele teria cometido apenas erro material na escrita fiscal e impossibilidade de instrução normativa extrapolar dispositivos de lei. Em 10/4/2014, a repartição de origem juntou aos autos o despacho de folhas 491 a 492, em que reafirma que parte dos débitos que restaram não compensados nestes autos foi integralmente quitada e informa que os demais objetos de lançamentos de ofício foram incluídos no parcelamento instituído pela Lei 11.941, tendo o contribuinte desistido dos contenciosos administrativos correspondentes. É o relatório. Pode ir para o voto. Então, conforme acima relatado, e não obstante o recorrente ter pedido, na conclusão do recurso voluntário, de forma genérica, o reconhecimento integral do direito creditório e a homologação total das compensações declaradas, ele restringiu sua insatisfação no corpo da peça recursal à necessidade de observância do princípio da verdade material e a impossibilidade de instrução normativa
extrapolar dispositivos de lei, inovando completamente em relação às outras oportunidades em que se manifestou nos autos. Em sua manifestação de conformidade, o recorrente havia fundado sua defesa principalmente em instruções normativas da Receita Federal, vindo somente nessa instância questionar sua aplicabilidade com base numa alegada extrapolação de dispositivos de lei. Além disso, conforme já havia apontado o julgador de primeira instância, após a realização da diligência, o ora recorrente não mais questionou os valores relativos ao crédito pleiteado apurados na repartição de origem, restringindo sua contrariedade a partir de então aos débitos que restaram não compensados. Contudo, nos termos do despacho de folhas 491 a 492, a repartição de origem informou que parte dos débitos que restaram não compensados nestes autos havia sido integralmente quitada e que os demais objetos do lançamento de ofício haviam sido incluídos no parcelamento da Lei 11.941, tendo contribuído desistidos contenciosos administrativos correspondentes. Nesse contexto, inexistindo controvérsia quanto ao crédito apurado na repartição de origem e considerando que o recorrente quitou e parcelou os débitos que restaram não compensados, em razão do reconhecimento apenas parcial do direito pleiteado, nada há que se analisar aqui quanto às matérias de fundo, salvo os argumentos encetados no recurso voluntário e genericamente formulados e como inovação dos argumentos de defesa. A afirmação do recorrente que a DRJ se pronunciara no sentido de que o crédito pleiteado era legítimo e que ele teria cometido apenas erro material na escrita, não se acompanhou de sua demonstração nem de documentos que pudessem lastrear tal assertiva, pois, ao contrário, a decisão da DRJ foi no sentido de confirmar manifestamente as conclusões da repartição de origem, conforme se verifica dos excertos do voto condutor do acordo recorrido, a seguir transcritos. Então, aí. Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por inovação dos argumentos de defesa, preclusão consumativa e em razão do caráter genérico da peça recursal, bem como por perda de objeto. É o voto. De fato, objetivamente, nem há mais litígio. Leonardo Andrade. Com o relator, presidente. Leonardo Macedo. Com o relator. Elcio. Elcio não, Laércio. Com o relator. Mara. Com o relator. Márcio. Estou acompanhando, presidente. Pedro. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário por inovação dos argumentos de defesa, preclusão consumativa, em razão do caráter genérico da peça recursal, bem como por perda de objeto. Item 229. Item 230, Oxiteno também. É diferente. Ok. Aqui é despacho decisório também, mas aqui é crédito de IPI, crédito básico. E a compensação não foi homologada. De acordo com a informação fiscal, o sujeito passivo apurou no período, em nome do estabelecimento matriz, saldo devedor de IPI no mesmo valor do crédito pleiteado nestes autos. Débito esse devidamente escriturado no LALUR, no livro de apuração de IPI e no livro razão. Em sua manifestação de conformidade, o contribuinte requeriu a reforma do despacho decisório com reconhecimento integral do direito creditório pleiteado e, consequentemente, a homologação da compensação declarada, informando somente que recolhera indevidamente o IPI no período sob comento. Só alega isso. O acordo DJ denegatório do pedido foi emendado dessa forma aí. Abordou o ônus da prova. Registrou o julgador de primeira instância que o então manifestante não juntar um único documento ou evidência que comprovar suas alegações, ou seja, a liquidez e certeza do crédito que alegava ser detentor. Cientificada a decisão da DRJ em 7 de 10 de 2013, interpôs recurso em 6 de 11 de 2013 e requeriu a reforma do acordo recorrido aduzindo conexão deste processo com o processo final 20, também em tramitação na terceira sessão do CARF, tendo em vista que o crédito destes autos decorria da retificação do saldo do PI de períodos anteriores. A DRJ ignorara a DPJ e a DCTF retificadoras, documentos insuficientes à comprovação do crédito, bem como o livro de registro de apuração do PI, igualmente retificado. A necessidade da administração pública observar o princípio da verdade material. A Receita Federal deveria ter-lhe demandado a retificação do livro de apuração do IPI ou promovido as diligências necessárias à confirmação do crédito.
Junto ao recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias de partes do processo final 20, de planilhas da DCTF, da DPJ retificadora e de partes do livro registro de apuração do IPI. É o relatório. Pode ir ao voto. Conforme acima relatado, trata-se de controvérsia relativa ao despacho decisório, que não reconheceu o crédito PI e, por conseguir, não homologou a compensação. Em sua manifestação de conformidade, o recorrente havia se defendido laconicamente, afirmando tão somente que recolheram indevidamente o IPI no período, vindo somente nessa instância apresentar seus argumentos de defesa, dentre os quais conexão deste processo com o de final 20, também em tramitação na terceira sessão do CAF, tendo em vista que o crédito destes autos decorria, segundo ele, de retificação do saldo do IPI de períodos anteriores. Efetivamente, o referido processo está sendo julgado na mesma data deste, sendo que, conforme se verifica do voto condutor do acordo naquele processo, o recorrente acedeu às conclusões da repartição de origem e da DRJ quanto aos valores do crédito apurado, restringindo sua contrariedade, a partir da realização de diligência determinada pela DRJ, aos débitos que restaram não compensados. Contudo, comprovou-se naquele processo que parte dos débitos que restaram não compensados havia sido integralmente quitada e que os demais débitos, objeto de lançamento de ofício, haviam sido incluídos em parcelamento legal, tendo o contribuinte desistido dos contenciosos administrativos. Nesse contexto, inexistindo controvérsia no processo final 20, quanto ao crédito apurado na repartição de origem, e considerando que o recorrente quitar e parcelar os débitos que restaram não compensados em razão do reconhecimento apenas parcial do direito creditório pleiteado, nada mais havia que se analisar ali quanto às matérias de fundo, salvo os argumentos insetados no recurso voluntário, genericamente formulados e com inovação dos argumentos de defesa. Verifica-se que a mesma inovação dos argumentos de defesa ocorrida no processo final 20 também se repetiu aqui, vindo o recorrente desses autos demandar o julgamento conjunto de ambos os processos, dada a existência de prejudicialidade entre eles, pois o crédito aqui pleiteado decorreria, segundo ele, da retificação do saldo de PI de períodos anteriores analisado no processo conexo. Uma vez que se confirmou a decisão contida no despacho decisório do processo 20, com a homologação apenas parcial da compensação, não se vislumbra a possibilidade de se reconhecer o crédito destes autos, pois a retificação do saldo credor de PI de períodos anteriores, pretendida pelo recorrente, não prevaleceu, o que prejudica por completo sua defesa destes autos. Além do mais, a fiscalização, ao analisar a compensação declarada nestes autos, o fez amparada no livro de apuração do IPI e no livro razão, em conformidade com o princípio da verdade material, não tendo hora recorrente apresentado na primeira instância qualquer justificativa ou elemento probatório hábil a infirmar a conclusão da administração tributária, vindo somente em sede de recurso voluntário aduzir que a autoridade administrativa ignorar as retificações da DCTF e da DPJ, não apontando de forma objetiva e direta a origem do alegado erro existente de sua escrita fiscal. O recorrente alega também que o crédito discutido nesse auto se encontra de acordo com a retificação do livro de apuração do IPI, promovida após a decisão proferida no processo final 20. Contudo, o recurso voluntário sobre análise neste processo está sendo julgado à mesma data do recurso voluntário do referido processo, cujo acordo caminhou na direção contrária à pretendida pelo recorrente. Corrobora com essa conclusão o fato que o contribuinte alegara no recurso processo 20 que a DRJ havia se pronunciado favoravelmente ao crédito por ele ali pleiteado, e que teria ocorrido apenas erro material da escrita fiscal. A alegação essa alheia à realidade fática daqueles autos, pois a decisão da RJ foi no sentido de manter a decisão contida do despacho decisório. Nesse sentido, diante da confirmação da apuração da fiscalização realizada no processo final 20, conexo a este, e da ausência de demonstração e comprovação do crédito nesses autos, com base em qualquer elemento probatório adicional que pudesse conduzir a presente análise a sentido diverso, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Leonardo Andrade. Com o relator. Leonardo Macedo. Relator. Laércio. Já entendi. Com o relator. Mara. Com o relator. Márcio. Com o relator. Pedro. Acompanho. Eu também acompanho, então, nesse processo, item 230 da Oxiteno, votação unânime também, negou-se provimento ao recurso voluntário. Próximo processo, relatoria do conselheiro Pedro Lima, é um paradigma, 231, o item, numeral 80 participações SA. O paradigma é o 2009, o final do processo 2009-39, e o lote de repetitivos é do 232 a 238. Com a palavra, conselheiro Pedro.
Ok, presidente. Muito obrigado. Na pasta, lembrando que o resumo que está lá é mais pessoal do que para a turma, tá? Esse resumo que está aí. Mas caso queiram olhar, não tem problema. Isso aqui é um pedido de crédito de PIS, né? O que aconteceu aqui? Seguinte, o contribuinte tinha uma primeira DCTF retificadora, certo? E o despacho decisório analisou essa primeira DCTF retificadora e homologou parcialmente os créditos de PIS. Logo em seguida, a ciência do despacho decisório, o contribuinte fez uma nova DCTF retificadora, após a ciência do despacho decisório, reduzindo os débitos dele a zero, e aí alegou que ele tem um crédito, né, e que esse crédito não foi reconhecido. A DRJ, então, identificou isso, né, e verificou também que essa nova DCTF retificadora, após a ciência do despacho decisório, ela foi desacompanhada de provas, documentos ou explicações do porquê que ele reduziu os débitos a zero, né? E negou provimento por falta de prova, por falta de explicação. Como a gente sabe aqui, não teria problema ele fazer essa nova retificadora depois do despacho decisório, desde que ele conseguisse comprovar a certeza, a liquidez e a origem desses créditos, que ele explicasse o porquê que ele reduziu a zero os débitos nessa nova DCTF retificadora, né? E aí o contribuinte pede também, parecido com o processo que o Elcio me ajudou no mês passado, acho, né? Aí ele faz uns pedidos parecidos, ele quer discutir os juros, ele quer discutir a multa e ele pede denúncia espontânea, tá certo? Só que aí eu me indaguei, será que esse caso é parecido com o do mês passado? E eu concluí no voto, eu cheguei a uma conclusão, né? Mas daí a gente trata no voto. Então, basicamente, o relatório é esse. Só para o voto. Então, o recurso voluntário, ele é tempestivo, deve ser conhecido e preenche os requisitos de admissibilidade. Após a ciência do despacho decisório, o contribuinte cancelou a DCTF retificadora, na qual a análise do pedido de crédito foi realizada e apresentou uma nova DCTF retificadora, folha 76 a 81, com os débitos reduzidos a zero, e aponta como essa a origem do crédito. Verifica-se que a impugnação, o contribuinte não explica por qual razão reduziu a zero os débitos. Não explica e não comprova, em clara inobservância do disposto nos artigos 36 da 9784, artigo 16 do PAF, 165 seguintes do CTN, dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal. O ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito. A decisão ACOR fez essa constatação e mesmo em recurso voluntário, o contribuinte conseguiu, e nem mesmo em recurso voluntário, o contribuinte conseguiu comprovar a razão pela qual reduziu a zero seus débitos. Juros e multas, por sua vez, não são objetos da presente lide e não poderiam sequer ser apreciados na decisão ACOR. Tais matérias são atinentes ao processo que tratasse. Depois eu preciso ver alguma coisa de a coesão da minha escrita aqui. Tais matérias são atinentes ao processo tratasse da cobrança fiscal por meio de auto de infração,
se tivesse sido lavrado. Por fim, a alegação da ocorrência de denúncia espontânea, como apontou a decisão de primeira instância, foi feita em vão, visto que não há nos autos nenhum fato que possa ser subsumido a tal norma. Diante do disposto, com base nas razões reproduzidas e nas mesmas razões e fundamentos que embasaram a decisão de primeira instância, vota-se por negar provimento ao recurso voluntário. Então, basicamente, aqui trazendo aquela resposta para vocês, esse processo não é igual àquele do mês passado, pelo menos essa é a minha conclusão, né? Porque no mês passado, o que aconteceu? O contribuinte falou, olha, eu já considerei o valor de juros aqui, né, no meu cálculo, na minha apuração interna, e a fiscalização está considerando juros e multa, né? Só que eu já declarei, já recolhi isso, então não tem multa, entendeu? Por isso eu peço a denúncia espontânea, né? No mês passado foi isso. De forma que a fiscalização, naquele caso, por ter considerado a multa na apuração, ela aumentou os débitos, né, e diminuiu os créditos do contribuinte, certo? Eu entendi que esse caso aqui não é esse, porque o ponto aqui é que o contribuinte teve homologado parcialmente o crédito dele, né? E aí, depois do despacho decisório, ele faz uma DCTF retificadora e reduz o débito a zero. Para justificar, olha, não, esse crédito que você não me deu, eu tenho. Então, assim, me parece mais uma manobra, assim, rápida para resolver isso, sem embasamento documental nenhum. Então, esse é o voto. Negar provimento. Ok. Paulo está travado. Deu uma travada. Agora voltou aqui, mas está sem áudio. Todo mundo com a qualidade Sem baixa áudio? aí? Agora voltou te ouvindo. Voltou. Está ouvindo? Sim. A qualidade está baixa. Tá? Elcio, Correlator. Leonardo Andrade, Acompanha o relator. Leonardo Macedo, Relator, presidente. Laércio, Relator. Mara, Correlator. Márcio, Correlator. eu também com o relator, então por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 231, ele é um paradigma, então esse resultado se aplica também aos itens 232 a 238, todos da mesma empresa, numeral 80 participações. Próximo item da pauta também do Conselho Pedro 9, aba. Ou na pasta também, pessoal. Agora, só para explicar a pasta aí para vocês. Primeiro, o PDF, eu tenho o processo, tá lá inteiro ali, tá bom? Caso vocês queiram consultar. Em segundo, o outro arquivo em PDF é uma decisão que eu vou usar aqui como referência. Se vocês quiserem abrir, é importante. Em terceiro, documento em Word é o voto, o qual a gente vai abrir para acompanhar. Depois o meu resumo pessoal. Certo? Isso aqui eu vou ter que abrir o meu resumo aqui, porque faz tempo que eu fiz.
Mas a matéria, vocês vão ver, é interessante esse caso aqui. E o resumo é bem curto também. É a matéria que é interessante. Bom, a gente está aqui julgando um recurso voluntário apresentado em face da DRJ São Paulo, decisão da DRJ São Paulo, que julgou procedente parte a impugnação que foi apresentada em face dos autos de infração de PIS. Diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado pago. Aqui no meu resumo, eu destaquei um trecho do relatório da DRJ. Eu vou ler aqui porque se eu destaquei é importante, pelo menos na minha análise, né? Em 26 de 8 de 2004, tendo em vista que a razão pela qual o processo foi encaminhado à DRF de origem, em 1 de 12 de 2003, não havia sido solucionada, isto é, o auditor fiscal não esclarecer as dúvidas quanto ao procedimento por ele adotado na lavratura do auto de infração, o processo foi-lhe novamente encaminhado para que esclarecesse a que se referiam os valores denominados outras exclusões, no demonstrativo de folhas 8, bem como qual o tratamento por ele dado aos custos dos veículos usados na apuração do PIS devido, tendo então ciência dos documentos apresentados pela autuada. A partir disso, o auditor fiscal elaborou planilha detalhada relativa à composição da base de cálculo do PIS, desconsiderando agora, com base nos documentos apresentados pela contribuinte, o custo dos veículos usados para revenda, bem como a dedução da base de cálculo das vendas de veículos novos, através da sistemática da substituição tributária. Então, tem a ver com a exoneração aqui, né? Basicamente, o que a gente vai discutir aqui nesse processo é a base de cálculo do PIS, tá? Deixa eu ver, na revenda, é a base de cálculo do PIS, a operação é essa, na revenda de veículos novos, tá? Pelas concessionárias. Então, o que acontece? A concessionária, ela compra os veículos da produtora, né? Como é que chama? Produtora não é o nome exato, mas da indústria de veículos, né? Montadora? Da montadora, perfeito. Ela compra e revende os veículos novos. Tá? Então, a gente vai discutir se o PIS incide nessa operação ou não. E de veículos usados também. Tá? Eu só preciso ver o que foi que a DRJ deu provimento. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vou ter que abrir, eu vou pedir um segundo para vocês, eu vou ter que abrir a DRJ aqui para ver o que ela excluiu, apesar de que não houve recurso de ofício, tá? É mais para o relatório contemplar todas as... Aqui. Vamos ver.
TRJ, folhas 493. Relatório, voto. Final. Ah, tá. É que teve uma diligência para conferir questões materiais da apuração de cálculo, né? E a própria diligência, é aquele trecho que eu li no resumo lá no começo, a própria diligência fiscal confirmou, né, que a própria autoridade de origem confirmou que alguns valores não deveriam constar na cobrança. Então a DRJ deu provimento para isso, tá bom? É isso aí, tá confirmado. Então esse é o relatório, presidente. Pode passar para o voto? Sim. Vamos lá. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e é tempestivo, então deve ser conhecido. E eu estou indo direto ao ponto aqui, eu não quis ficar relatando o caso novamente, né? Em recente acórdão publicado sob o número tal, né, Câmara Superior, na terceira sessão, firmou o entendimento de que a natureza jurídica das operações entre montadoras e concessionárias de veículos é de compra e venda. Entendimento com o qual é possível convergir, uma vez que não existe previsão legal ou suporte legal que permita a pretendida simples intermediação entre as empresas. O que existe é a base legal de incidência do PIS sobre o faturamento das operações de compra e venda, que não pode ser afastada nesse caso em concreto. Como muito bem colocado pela nobre conselheira Érica Camargo, o STJ decidiu no julgamento do RESP 339767, por unanimidade de votos, que as empresas concessionárias de veículos devem recolher PIS e COFINS sobre o preço final de venda ao consumidor. Diante do exposto, voto para que seja negado provimento ao recurso voluntário. Então, considerando aqui que o problema todo é definir se essas operações de compra e venda de veículos, se os ingressos de valores, né, dessas operações de compra e venda de veículos devem compor a base de cálculo de PIS e COFINS, se o problema é esse, o resultado, a solução está aí no voto, né? Deve compor, porque eles operam como se fosse compra e venda e não recolhem alegando que é intermediação, uma mera intermediação. Essa é a alegação do contribuinte, né? Por ser intermediação, esses ingressos de valores não deveriam compor a base de cálculo. Só que não tem nenhum documento nos autos que comprovaria essa intermediação, né? Por exemplo, o contrato de intermediação, né? O valor da intermediação de um para o outro, tal. Então, assim, é cara crachá, compra e venda de veículo, CIRPIS, é basicamente isso daí. Eu estou vendo aqui que eu fiz um voto muito sucinto e me comprometo a adicionar alguns fatos aqui, como essa questão da intermediação, da falta de comprovação
dessa alegação também. O voto ficar um pouco mais completo aqui, ficou realmente muito curto, muito direto ao ponto. Então, esse é o mais... A base do... O que importa está aí, né? Essa é a questão em julgamento. Esse é o voto. Negado o provimento. Bom, a matéria é exclusivamente essa, a mesma que versou nesse precedente da Câmara Superior. Sim, presidente. Tá. Eu estou vendo aqui que tem um voto do Laércio sobre isso e que o Leonardo foi vencido. Você viu aí, Leonardo? Mas esse é da questão do monofásico. Monofasia. É outro. Que eu acho que Aqui é a natureza do negócio entre a montadora e a concessionária revendedora, que ela entende que é uma consignação, então seria só uma representação comercial e que pagaria o PIS/COFINS somente sobre a margem de lucro, né? Seria isso. Presidente. Oi? Tem uma decisão, conselheiro Pedro, do STJ, RESP 1339767, que considerou que a base de cálculo das contribuições do PIS e COFINS por concessionária de veículo é o produto da venda ao consumidor e não apenas a margem de revenda da empresa. Então, acho que seria importante explorar um pouco esse RESP. De repente, daria o respaldo aí também. Esse RESP, Márcio, que É o RESP. Eu estou citando ele no voto. Desculpa. É o RESP que também foi mencionado no voto do... Perfeito. Não tinha me observado. Perfeito. É o mesmo. Perfeito. Mas eu vou elaborar um pouco melhor o acórdão, tá? Eu vou explorar um pouco mais. De repente, transcrever a ementa aí do RESP também. Eu tinha percebido. Ok, maravilha. O voto da Vanessa, que aí fica bem, né? Sim. Foi Vanessa ou foi ele? É o que se baseou da 9303, o acordo. É da Érica. É da Érica. É a Érica. Achei que era Vanessa. Mas eu vou transcrever também. Uma boa sugestão, Mara. Porque aí explica, né? Ponto a ponto. Ô, presidente, eu estou vendo aqui que a DRJ julgou quanto à Selic, os argumentos do impugnante dizem respeito à constitucionalidade da legislação. Aí eu só não sei se ele alegou isso no recurso voluntário, eu acho que não. Deixa eu ver. Alegou, Pedro. Inclusive, eu iria fazer essa sugestão de incluir a súmula 2 e a 5, né? Então, a 5... Não. A 2 é da inconstitucionalidade, né? É só a 2. A 5 Oi, pode falar. A 5 pode ser também, porque incide, né? Sobre não paga um vencimento. Pode ser. O Pedro, outra sugestão também, de repente você pode, já para você robustecer um pouco o voto, Claro. reproduzir uma parte do voto da DRJ. Eu achei muito bom o voto lá dela. Eu também. Tá bom. Reproduzir. Então, gente, eu vou reproduzir algumas partes do voto da DRJ e vou adicionar essa questão dos juros, súmula 2 e 5 do CARF. Ok. Bom, no fim a decisão é por negar provimento ao voluntário. Ok. Sim, venda, né? Tá. Então, já em regime de votação, eu acompanho o relator, eu só queria fazer uma observação. Interessante o voto da DRJ lá, com outra matéria, eu não sei se o Pedro falou sobre isso, é que quando a venda de veículo usado, a base de cálculo não é o valor da venda, é a diferença, né, entre o valor da venda
Tem uma lei determinando isso especificamente, e a DRJ enfrentou isso também de uma forma meio interessante. Eu não sei se ele questionou, não deve ter questionado, né, que foi favorável a ele. Mas então, é só para fazer essa observação. Eu estou com o relator. Tá bom, eu vou prestar atenção nesse ponto aí, Elcio, vou revisar esse ponto também. Leonardo Andrade. Acompanho o relator. Leonardo Macedo. Acompanho. Acompanho o relator. Mara. Acompanho. Marf. Com o relator. Eu também com o relator. Unanimidade de voto, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse é o 239 da pauta. Ô, Elcio, agora eu lembrei, realmente ela deu provimento para essa parte dessa questão do recurso voluntário, né? Do veículo usado. É interessante que tem uma lei determinando isso, né? Bem lembrado, Elcio. É por isso que eu não tratei no voto, porque não tem recurso de ofício, né? Mas é bom passar por cima. O próximo item da pauta, 240, MR, conselheiro Elcio, da mesma empresa, também 241 até 243. São diferentes. Vou começar com o primeiro aí, então. Final 10. Pode começar? Sim. Então, o que é despacho decisório, homologou parcialmente a compensação do PIS, considerando que o pagamento informado já havia sido, em parte, utilizado na quitação de outro débito. Foi homologada parcialmente a compensação. Restante saldo disponível inferior. Na manifestação de conformidade, requeriu a anulação do despacho decisório, alegando que retificar a DCTF em data anterior ao da prolação do despacho decisório. O acordo DRJ denegatório do pedido restou emendado da forma que está aí. Registrou o julgador de primeira instância que a DCTF retificadora transmitida pelo contribuinte havia sido considerada no despacho decisório, tendo sido o deferimento parcial do crédito, decorrendo do fato de que parte do valor recolhido se dera após a data do vencimento, sem inclusão da multa de mora, razão pela qual o crédito restara insuficiente à homologação total da compensação declarada. Cientificada a decisão do DRJ em 5/9/2016, interpôs recurso em 29/9/2016, e requereu o reconhecimento integral do crédito, aduzindo que, em razão da denúncia espontânea, a multa de mora não se aplicava ao caso sob comento. É o relatório. Pode passar ao voto. Então, a controvérsia nessa instância refere-se à aplicação ou não da denúncia espontânea em relação à parte do valor recolhido, após a data do vencimento do débito, sem inclusão da multa de mora, decorrendo dessa situação o reconhecimento parcial do crédito pleiteado. Verificando-se os argumentos incitados em recurso voluntário e os documentos em que se sustentam, é possível concluir o seguinte: a DCTF original relativa ao mês de maio de 2011, indicando apenas o débito da contribuição no valor de R$ 1.267.000, foi transmitida em 12/7/2011, e o valor respectivo é recolhido na data do vencimento, 24/6/2011. No dia 29/1/2014, o contribuinte efetuou o recolhimento complementar no montante de R$ 215.000, sendo R$ 175.000 relativo ao principal, R$ 39.000 aos juros de mora. No dia 27/1/2015, ele apresentou a DCTF retificadora do período sob comento, contemplando o pagamento complementar. Verifica-se, portanto, que o recorrente havia se antecipado, recolhendo espontaneamente o valor do tributo e dos juros anteriormente à sua inclusão em DCTF, tendo-se, portanto, por configurada a denúncia espontânea do artigo 138 do CTN. Aí. Não consta dos autos que o recorrente se encontrava sob ação fiscal no período, tratando-se a presente lide de decisão administrativa realizada a partir da declaração de compensação por ele formulada. Nesse sentido, aplicando-se ao presente caso a decisão do STJ, no RESP 149/22, de observância obrigatória por parte desse colegiado, deve-se reconhecer a denúncia espontânea, pois que a DCTF foi retificada para contemplar o valor da diferença 1 ano após o recolhimento. Aí eu reproduzo aqui a emenda da DRJ, que vou ler aqui o item 2, só o que está em negrito. A denúncia espontânea não resta caracterizada com consequente exclusão da multa moratória nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhido fora do prazo de vencimento. Então, quer dizer, quando
ele declara anteriormente o pagamento em atraso, aí não tem denúncia espontânea. Aí, o contrário, existe a denúncia espontânea. Considerando-se a decisão do STJ supra os elementos probatórios carregados aos autos, constata que, tendo sido a CTF retificada após o recolhimento efetuado, aplica-se ao presente caso a denúncia espontânea. Dou provimento ao recurso. Ok. Esse precedente é bem didático, porque no item 1 é quando a denúncia é configurada, no 2 quando não é configurada. Acabou que eu li o item errado. Tá certo. Eu não sei se a Mara já voltou essa questão na turma, né? Bom, Leonardo Andrade? Acompanho. Leonardo Macedo? Acompanho. Laércio? Acompanho. Mara? Acompanho. Márcio? Com o relator. Pedro? Acompanho. Eu também acompanho, unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário. Eu acho que faz tempo que eu não li uma decisão, proclamava uma decisão dando provimento. Nesse sentido, né? Estamos negando muito. Ok, esse foi o item 240. O próximo, 241. Final 11. – 2016, final 11. É que o 2018 também é final 11. Vamos lá. Aqui também é despacho decisório, que não homologou a compensação, crédito de COFINS, o pagamento já havia sido utilizado para quitar outro débito. Na manifestação de conformidade, alegou que já havia sido reconhecido em pedido de restituição anteriormente formulado o crédito que estava pleiteando, e que por restrição da ferramenta Perdecomp, não conseguiria informar o número de tal pedido na declaração de compensação. O acordo DRJ delegatório do pedido restou emendado nos seguintes termos. Registrou o julgador de primeira instância que o pedido de restituição que o manifestante indicara como origem do crédito na compensação já havia sido deferido pela autoridade administrativa e que, em conformidade com o artigo 73 da 9430 e o artigo 61 da IN 1300 de 2012, a autoridade competente, previamente à operacionalização da restituição deferida, confirmou a existência de débito em aberto sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, tendo retido o valor da restituição até a liquidação do débito, uma vez que o contribuinte não autorizara a compensação de ofício. Cientificada a decisão da DRJ em 26 de 5 de 2017, o tribunal interpôs o recurso voluntário em 14 de 6 de 2017 e requeriu a reforma do acordo recorrido, alegando com amparo na decisão do STJ, submetida aos recursos repetitivos, que a compensação de ofício não alcançava os débitos que se encontrassem com exigibilidade suspensa. É o relatório. Hoje é o voto. Então, aqui, tendo a DRJ esclarecido que o crédito reconhecido pela repartição de origem, pedido de restituição anteriormente formulado pelo recorrente, havia sido integralmente deferido, mas que, em razão da existência de débito em aberto, a autoridade administrativa reteve o valor da restituição até a liquidação desse débito, uma vez que o contribuinte não autorizar a compensação de ofício, vem o recorrente nessa instância aduzir que a referida compensação de ofício não alcançava os débitos que se encontrassem com exigibilidade suspensa, em conformidade com a decisão do STJ. Registro que o recorrente não discute a aplicação do artigo 73 da 9430 e do artigo 61 da IN 1300, dispositivos esses disciplinadores da compensação de ofício, restringindo sua defesa à necessária aplicação da decisão do STJ, de observância obrigatória por parte desses conselheiros. O RESP 1213-082 restou emendado da seguinte forma. Aí eu vou ler aqui só o que está em negrito. Recurso especial, reciprocidade de controvérsia, artigo 73 da 9430, legalidade do artigo 6º e parágrafos do decreto 2138, e legalidade do procedimento apenas quando o crédito tributário a ser liquidado se encontrar com exigibilidade suspensa. Como as instruções normativas do secretário da Receita Federal que regulamenta a compensação de ofício no âmbito da Receita Federal do Brasil, somente no que diz respeito à imposição de compensação de ofício aos débitos sujeito passivo que se encontram com exigibilidade suspensa na forma do artigo 151 do CPM. A compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública Federal. Conforme se verifica do trecho da emenda supra, o STJ reafirmou a legalidade da regulamentação do artigo 73 da 9430,
afastando-a tão somente nas hipóteses em que o débito a ser extinto por compensação de ofício estiver com a exigibilidade suspensa. De acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional, são as seguintes as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aí estão aí: moratória, depósito montante integral, reclamações e recursos, medida liminar, tutela antecipada, parcelamento. O recorrente não identifica em qual dessas hipóteses se enquadra o alegado débito, que, segundo ele, seria quitado de ofício pela autoridade administrativa com inobservância da suspensão de sua exigibilidade. Logicamente que o débito que o recorrente alega estar com a exigibilidade suspensa não é o débito deste auto, pois se assim fosse, ele não se oporia a tal medida, pois é justamente o que ele pleiteia nesses autos. Logo, se não é o débito desses autos a que o recorrente se refere, ele não indica e nem especifica o alegado débito que se encontra inexigível, apenas traz a matéria à lume, sem, contudo, munir este colegiado de informações adicionais necessárias à demonstração de que a autoridade administrativa retivera o crédito reconhecido em pedido de ressarcimento para fins de garantir a extinção de um crédito tributário que deveria ser definitivamente constituído somente no futuro. O recorrente tem ciência de qual débito a autoridade administrativa pretendia compensar de ofício, pois, conforme detalhou o relator do voto condutor do acordo recorrido, por meio do comunicado com esse número longo aí, ele havia sido consultado pela repartição de origem acerca da autorização para compensação de ofício, tendo se oposto peremptoriamente a tal medida. O PAF, aí veio o carimbo do ônus da prova, né? Então, contudo, o recorrente se ampara em um direito sustentado em decisão do STJ de observância obrigatória, mas não se desincumbe de demonstrar os fatos alegados. Diante do exposto, eu voto por negar provimento. Ok. Item 241, então. Leonardo Andrade. Acompanho. Leonardo Macedo. Relator. Laércio. Com relator. Mara. Com o relator. Márcio. Com o relator. Pedro. Com o relator. Eu também com o relator. Item 241, então, da MRV, final 2016-11, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. O próximo, 242, que é o final 2015-82. Bom, esse aqui também despacho decisório, não homologado a compensação, o pagamento informado de PIS já havia sido utilizado para quitar outro débito. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu a homologação da compensação, arguindo que apresentaram a DCTF retificador antes da aprovação do despacho decisório, declaração essa que não foi considerada na decisão. O acordo da DRJ, que não reconheceu o crédito, foi assim imitado. Significado de adesão em primeira instância, em 8 de 6 de 2017, contribuinte interpôs recurso em 10 de 7 de 2017 e reiterou seu pedido, ou sucessivamente a conversão de julgamento de diligência, revisando os argumentos de defesa, sendo aduzido ainda que o julgador de primeira instância confirmara a retificação da DCTF sem nenhum vício e que a informação correta acerca do direito creditório constara do DACOM que estava sendo apresentado na ocasião, em cuja análise deveria ser observado o teor do parecer COSIT 2 de 2015. É o relatório. Voto. O recorrente havia transmitido, em 20 de 10 de 2014, a declaração de compensação, tendo retificado a DCTF respectiva em 22 de 9 de 2015, anteriormente à aprovação do despacho decisório que se dera em 5 de 10 de 2015. A DRJ considerou que, por ter sido retificada a DCTF após a transmissão da DECOMP, cabia ao interessado a comprovação do cometimento de erro no preenchimento da DCTF. Contudo, não se pode ignorar que na data da ciência do despacho decisório, o recorrente já havia retificado a DCTF, dando conhecimento da administração tributária da nova situação fiscal de seus débitos e créditos do período. Bom, isso aqui é uma matéria que nós já enfrentamos, inclusive no mês passado, foram uns quatro processos. É aquela questão do DCTF que foi apresentada antes do despacho decisório e que foi desconsiderado, e a gente volta para ser emitido um novo despacho decisório, considerando a DCTF retificadora e sem prejuízo da coleta de dados adicionais para confirmar a liquidez do crédito. É isso. Sim. Eu acho que dispensa maiores
mais leituras, né? Podemos votar, né? Leonardo? Com o relator. Macedo? Com o relator. Laércio? Com o relator. Mara? Aquela questão, né, Mara? Com o relator. Uhum. Com o relator. Tá. Márcio? Com o relator. Pedro? Também. Eu também. Então, nesse caso, por unanimidade, deu-se provimento parcial ao recurso para determinar a prorrogação de novo despacho decisório, observando as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada antes da ciência do despacho. Próximo item, 243, também MRV, processo final 2018-11. Bom, esse processo aqui é auto de infração de multa isolada, exigida em razão da não homologação da compensação, declarada no processo administrativo final 82, com base no parágrafo 17 do artigo 74 da 9430. Na impugnação, o contribuinte requereu a anulação do auto de infração, aduzindo sua inexigibilidade enquanto pendente decisão definitiva do processo da compensação, cujo crédito deveria ser reconhecido em razão da apresentação da DCTF retificadora anteriormente à aprovação do despacho decisório, e a ausência de hipótese material para aplicação da multa isolada. A DRJ julgou improcedente a impugnação, considerando que a multa isolada decorria da não homologação das compensações, ainda que pendente decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, dado inexistir na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para continuação de ofício, para constituição de ofício de crédito tributário. Destacou o julgador de piso que suspensa a exigibilidade dos débitos compensados por conta da interposição de manifestação em conformidade contra o ato de não homologação da compensação ou recurso voluntário contra a decisão administrativa de primeira instância, a multa isolada aplicada também estará com a exigibilidade suspensa, conforme artigo 74, parágrafo 18 da 9430. Cientificada a decisão de primeira instância em 2 de 2 de 2019, contribuiu interpôs recurso em 23 de 12 de 2019 e reiterou seu pedido repisando os argumentos de defesa. Então, conforme acima relatado, né, trata-se de lançamento de multa isolada exigida em razão da não homologação da compensação declarada no processo de final 82, com base no artigo 74 da 9430, parágrafo 17. De pronto, deve-se destacar que não se controverse nesses autos acerca do fundamento legal da multa isolada, dispondo o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9430 dos seguintes termos: será aplicada a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo. Logo, a presente análise restringirá os argumentos do recorrente quanto à inexigibilidade da multa isolada, enquanto pendente decisão definitiva do processo de compensação. Ressalto que o recurso voluntário interposto pelo recorrente nos autos da compensação, final 82, está sendo julgado nesta mesma data, tendo sido encaminhada a decisão naquele processo, no sentido de determinar a autoridade administrativa a aprovação de novo despacho decisório, observando as informações prestadas à CTF retificadora, apresentadas anteriormente à ciência do despacho decisório, cujos dados deverão ser devidamente comprovados pelo recorrente durante o procedimento de apuração da liquidez e certeza do direito creditório na repartição de origem. Como o presente processo decorre da não homologação da compensação, a decisão final a ser aqui proferida dependerá do desfecho final desse processo final 82, nos termos do parágrafo 18 do artigo 74 da 9430. No caso de apresentação de manifestação em conformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o parágrafo 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se o disposto no inciso 3 do artigo 151 do CPM. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, determinando-se que os presentes autos sejam apensados ao processo administrativo final 82, de forma que eles tramitem conjuntamente no contencioso administrativo fiscal, aplicando-se a este processo os efeitos legalmente previstos após a decisão administrativa definitiva a ser proferida nos autos da compensação. A dúvida que eu tenho é se nós podemos determinar a pensação. Sim. Pode. Eu acho que a situação ainda maior é a questão de dar provimento parcial aqui, porque a multa ela se encontra suspensa.
o processo do crédito está voltando, por não ter tido a análise da DCTF retificadora. Pode acontecer 3 coisas: dar o crédito, dar parcial e negar. E tudo isso aí vai influenciar nessa questão da multa. E eu entendo que aqui seria o caso de esse processo da multa, a conversão em diligência para que se junte ao processo do crédito e não dar uma resolução. Porque não saberemos o resultado do processo de crédito. Perfeito. Ou então sobrestar, né? Sobrestar. Também. E sobrestar também seria resolução. Eu acho até que a maioria dos votos nossos, nesse caso, é de sobrestamento. Lá para aquela DIPRO? Não, pode ser na mesma unidade de origem, porque é o seguinte, além de teve decisões nossas de sobrestar e o resultado do processo do crédito seja juntado a esse de multa. Só que o de crédito, só que tem uma coisa, o de crédito não pode não voltar. Exato. E aí teríamos que decidir. Então seria sobrestar na origem, assim que tiver a decisão no processo de crédito, esse retorna. Hoje a gente pode considerar da forma que eu encaminhei sem falar da parcial provimento. Mas eu acho, presidente, porque você está dando um provimento, é parcial, mas você deu algo que o contribuinte pediu. E nós não sabemos se essa vai ser efetivamente o resultado do outro processo. Sim, mas Leonardo. Eu não falaria do parcial provimento. Leonardo, pode falar. Presidente, mas como o mesmo relator, o conselheiro Elcio, não seria o caso de apensar e sobrestar? Porque nós votamos pelo sobrestamento quando o processo está em outra turma ou está na Câmara Superior para aguardar o resultado. Aqui, como é o mesmo relator, será que eu acho que foi com base nessa lógica que eu encaminhei nesse sentido. Porque é o processo que nós julgamos anteriormente. Sim. É o anterior. Então não seria o caso de apensar e sobrestar? Eu entendo que o sobrestamento... e para se dar o sobrestamento é uma resolução, não é um acordo dando algum tipo de provimento. Eu acho sobre resolução. A pensar, eu não lembro da gente ter mandado a pensar. É que o comum é a gente mandar conexão, né? Não a pensar. E até os apensos, quando voltam para... quando os processos estão em apensos, normalmente não tem um recurso voluntário a ser analisado, né? Apenso é melhor que eles vão caminhar junto, não vai um se perder do outro. Sim. A conexão às vezes se perde. Sim. Eu não sei se é bom, viu, Elcio? Porque às vezes o apenso ideal é aquele que não tem recurso voluntário, né? Não existe isso não. Não, em geral. Em geral também também eu penso que vem lá só sem nada, né? O correto, o conexo era vir apensado, né? O cabeça de chave e os demais. Que a gente tem que pôr na alta o apenso também. Exato, tem que pôr. Mas assim, eu não sei se a gente pode mandar a pensar. Pois essa é a minha dúvida, né? Se a gente pode. Mas, se a gente não puder, vai voltar o processo. Se não puder, eles vão devolver o processo para nós. Vamos ver o encaminhamento que o presidente... Vamos ver o encaminhamento que o presidente vai dar na ata. Vamos ver. Vamos. A posição que ele adotou lá, eu achei muito interessante. Presidente... Decide aí, presidente. Sem áudio. Sem som. Sem som, presidente. Não está dando para ouvir. Eu entendo que é resolução, então convertendo-se o julgamento do recurso em diligência para que o processo seja encaminhado à unidade de origem, para que aguarde a decisão. Aí, Paulo, eu já acho que é para DIPRO mesmo, hein?
Acho que vai ficar muito longe para a origem. Fica ruim deles voltarem aqui. Não, mas veja só, o processo do crédito, ele pode não voltar. Em que situação? Ele revê e concede inteiramente o crédito que o contribuinte pediu. Então, morre na origem o processo do crédito, no final 15, do anterior, né? 1582. Então, qual a providência? Que se junte nesse processo um novo despacho decisório. Porque ele pode gerar um despacho decisório, pode gerar um novo contencioso da RJ até retornar para o CARF. Então, a providência dos dois seguirem juntos, eu acho que é a melhor. Seguirem juntos e com a cópia da decisão daquele de crédito nesse aqui. E aquele lá tem grande chance do contribuinte obter o que ele pretendia. Sim. Né? Sim. Aí já morre lá, não precisa pedir para aquilo encaminhar. Né? Entendi. Tá, então, ó, a princípio resolve os membros, converter o julgamento do recurso em diligência para que o processo seja encaminhado à unidade de origem, para que aguarde a decisão no processo tal e que para que aguarde o resultado se junte o novo despacho decisório a ser prolatado no âmbito do processo tal. Eu estou de acordo com a redação. E que após seja encaminhado ao CARF para prosseguimento. Vou colocar para vocês. As outras decisões não foi bem esse texto, mas em vez de ficar procurando exatamente como foi, eu já... Eu procuro aqui, quando a gente for revisar a ata, se for o caso, eu sugiro. Perfeito. Perfeito. Então fica, a decisão pode ser essa. Deem uma olhada, coloquei aí no grupo. O que é importante é que o resultado daquela venha para essa. E esse processo ele tem que retornar, porque nós estamos convertendo em diligência e depois temos que dar uma decisão. Então, seria isso. Converter o julgamento do recurso em diligência para que o processo seja encaminhado à unidade preparadora para que se junte o novo despacho decisório a ser prolatado no âmbito do processo tal, o 1582, e que após seja encaminhado ao CARF para prosseguimento. Tá bom assim, Elcio? Mas aí eu acho que deveria esperar o resultado final do processo lá, do outro. Porque pode ser que ele prolate novo despacho decisório, a gente julgue contrariamente o despacho decisório, só depois da decisão definitiva. Por isso que a minha sugestão foi a pensar, porque aí eles vão caminhar junto, não vai ter jeito de um... A gente não sabe qual vai ser o destino do outro, né? Eu vou pensar que parece, como disse, não é típico, mas talvez o mais adequado. Mas olha, a gente já enfrentou essa situação, sim, e eu acho que não era a pensação, mas sim aguardar a decisão definitiva. É isso, eu também concordo. Aguardar a decisão definitiva, eu concordo. Novo despacho zero, que após a decisão definitiva deste, acho que
seja encaminhado ao CARF para prosseguimento. Então ficou encaminhado para que se junte um novo despacho decisório a ser prolatado no âmbito do processo tal e que após a sua decisão definitiva seja encaminhado ao CARF. Eu acho que pode ficar assim, qualquer coisa a gente melhora a redação. A gente aprimora. Isso. Então, versão 1.37, essa aqui. Mandei lá para o grupo, a nova versão. De acordo. Pode ser assim? Eu acompanho. Também estou acompanhando, presidente. Só viu o relator. Também estou acompanhando. Eu já tinha dado de acordo. Já, ok. Então, já vi vários acompanhamentos aí do Leonardo, do Macedo também? Também. Mara? Estou esperando a Mara. Eu já falei que acompanho. Ah, já? Eu não ouvi. Eu acho que o Márcio falou acompanha, eu não ouvi o Pedro. Sim. Também? Ok. Então, a decisão é essa no 243, que é converter o julgamento do recurso em diligência para que o processo seja encaminhado à unidade preparadora para que se junte um novo despacho decisório a ser prolatado no âmbito do processo 2015-82 e que, após sua decisão definitiva, seja encaminhado ao CARF para prosseguimento. Então, esse foi o item 243 da pauta. Pessoal, vamos fazer o intervalo. Na volta do intervalo, vamos julgar o processo da Mara, que tem decisão judicial, para que ele fosse pautado. O problema é que depois se retira de pauta por falta de tempo hábil, fica meio esquisito, para não dizer outra coisa. Por favor, Val, o processo que vai ser votado depois é o último, né, Mara? Por isso que eu vou trazê-lo para agora. É o 264. Bate aqui. Então nós vamos fazer o intervalo. Por favor, Val, você interrompa a gravação?